Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 31 do Agora é a Hora. Hoje eu trago para você muito conhecimento de saúde e qualidade de vida com um assunto que, ao meu ver, é o pilar da saúde, que é a nutrição. Eu trago para você uma nutricionista referência, que também é minha colega de profissão, porque ela também é profissional de educação física, então ela tem as duas profissões que se completam, que é a doutora Jéssica Meneghello. Eu vou apresentar ela para vocês. Ela é profissional de educação física, nutricionista, ela é pós-graduada em nutrição esportiva, tem várias formações em coaching, pós-graduação em nutrição clínica aplicada a patologias com base prática ortomolecular. Muito obrigada, Jéssica, pela tua presença aqui. Eu acho você uma profissional completa, né? Eu sempre falo que as minhas profissões, a educação física com a físio, se completam. E a educação física com a nutrição também. Eu sempre tive muita vontade, né, de cursar essa faculdade, porque eu acho que a alimentação é a base de tudo, né? Só que a gente também tem que ter um equilíbrio, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, e você fez muitas formações em coaching, então a gente estava conversando muito sobre comportamento, saúde emocional, e o quanto que a gente receber uma orientação de um profissional que tenha esse olhar do equilíbrio, que traga isso para esse paciente, é importante. Então, por isso que eu trouxe você aqui. Eu quero também que a gente fale muito sobre atividade física relacionada a parte da alimentação, para a gente também esclarecer alguns mitos com relação a emagrecimento, musculação e alimentação e etc. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Josi, muito obrigada, né, pelo convite, fico muito feliz, muito honrada, né, sempre assisto, tô assistindo sempre, já assisti vários episódios aí, inclusive do Dilmar, que eu tava te falando, que foi meu professor, eu falei, nossa, depois, me chamar depois do Dilmar, me senti especial agora. Então, mas você porque você é completa, você é muito qualificada, né, eu já li para eles agora o teu currículo, eles já têm essa noção. E também, Jéssica, eu acho você assim, muito didática. Quando você coloca as tuas postagens lá no Instagram, você é engraçada e ao mesmo tempo profissional. E isso faz com que a gente entenda esse contexto, né? E que a gente tire da alimentação a tamanha responsabilidade que muitas vezes ela aparece pra gente, né? É como se fosse uma carga na nossa vida. Exato. Principalmente pessoas que têm uma certa dificuldade em manter o peso. Sim. Pessoas que têm esse efeito balança. Imagina como que é a vida dessa pessoa. Ela passa a vida inteira brigando com ela mesma, com as vontades por causa da comida. Exato. Então eu acho essa maneira que você encontrou de divulgar o que você faz, eu achei assim, espetacular. Então, eu sempre fui muito mais ligada nessa parte mesmo de tirar esse peso. Porque eu tive compulsão alimentar quando eu era de criança até adulta. Você teve, você passou obesa, por isso. Sim, eu fui obesa na infância até uns 14 anos, né? E aí eu emagreci depois de ter sofrido muito bullying, depois de ter sofrido muita coisa. E eu, mesmo depois disso, eu tive muita compulsão alimentar. Então, quando depois que eu me formei e tal, eu sempre fui para essa linha de tirar esse peso de dentro das pessoas. Eu queria falar que tudo bem, você comeu, tá tudo bem. Eu entendo, Josi, assim, que a gente, quando aquilo ali não é proibido, né, tudo que é proibido parece que é melhor. Né? Quanto menos você pode, mais você quer. E eu sentia isso foi um processo natural meu pessoal mesmo. Né? Eu sentia que eu não queria, quer dizer, eu queria, mas eu não queria querer. Sim. Mas eu queria. E você se culpava. Me culpava. E se eu comia, eu me culpava. E assim, se eu comia, eu queria comer tudo de uma vez, porque amanhã, se eu comesse, eu ia me sentir culpada de novo. Pra acabar. Era uma sensação horrível, gente. Sabe? Então, eu sei muito bem o que as pessoas passam. Então, a primeira coisa que eu faço ali é de tirar esse peso. Ai, meu Deus, eu comi, mas tá tudo bem. Você comeu, e quando as pessoas vão voltando, eu falo, você comeu, mas foi como antes? Não, não foi. Então, ótimo, a gente já deu um passo para frente. E é isso aí, aquilo ali tem que sair, aquele peso.
Na hora que tiver algo, sei lá, uma caixa de bombom aberta ali, você passar e você escolher e falar, não quero. Aí você vai ver o alívio que dá. Porque isso aconteceu exatamente comigo, né? E hoje em dia, assim, eu não tenho mais compulsão, eu não tenho mais nem vontade, assim. Se eu tiver vontade, o que você faz? Come. Ué, né? O que dá para fazer para passar a vontade de comer doce? Comer doce. O problema é que... A quantidade, o né? que acontece nisso tudo é que as pessoas não comem direito. Sim. E aí, tem muita vontade de comer doce, muitas vezes por falta de energia, é metabólico mesmo. Então, por falta de comida de verdade, você junta uma coisa com a outra. Então, seu corpo, ele quer uma energia rápida. A energia mais rápida que tem é a glicose pura ali, o açúcar. Então, vem dessa parte e vem da parte comportamental também. É claro, eu sei que se eu estiver estressada e eu comer um doce, vai melhorar. Vai mesmo. Só que vai passar rápido. E aí, depois, o que eu vou querer? Comer de novo. De novo. Né? Então, eu tento trabalhar tudo isso para que eu tire aquele peso da pessoa e ela consiga ficar tudo bem. Eu comi, e agora, que eu falo para eles, ó, agora você só continua. Não tenta ficar compensando nada. Sim. Toda vez que você tenta compensar, você acaba depois, não vou comer na próxima refeição, aí você tem muita fome. Aí você tem muita fome, o que você vai fazer? Daqui a pouco você está comendo outra coisa errada de novo. Né? E aí aquilo ali vira uma bola de neve, daqui a pouco você tá perdido, não sabe mais onde se encontrar. Então, fez, vida que segue. Então, se você comeu, teve consciência, né? Foi legal pra você? Show, próxima refeição você continua fato isolado e tá tudo bem. E aí, nisso, eu sinto que as pessoas ficam mais tranquilas, assim, sabe? Parece que você tira aquela carga. Tira a carga. Tira aquela carga. Eu falo assim, nossa, a primeira coisa que eu olho quando tem a anamnese ali de retorno é isso, reduzir a vontade de comer doce. Reduzir a vontade de comer doce. E muitas vezes é falta de comida. Olha que loucura. Você sabe que ontem, acho que foi ontem, eu tava na academia, e aí eu mudei de academia de novo faz pouco tempo, e tem uma professora lá que é minha paciente, que até a gente fez faculdade juntas. E aí ela tinha ficado com o abdômen trincado e tal, e aí todo mundo ficou perguntando e tal. Aí quando eu entrei nessa academia aí eu passei, ela falou, eu tava fazendo propaganda de você. Aí eu fui lá conversar com ela e tal, eu falei, nossa, foi um sufoco pra eu fazer essa menina comer. Eu falei pra ela, porque o negócio dela pra definir o abdômen foi comer. Não comer, ela não comia nada, porque ela tava obesa e ela ficou um trauma de comer. Cortou arroz, aquela coisa toda. Aí a senhora que estava do lado falou assim, no meu caso você vai ter que mandar eu parar de comer. Aí eu falei, eu tenho certeza que eu vou ter que mandar você comer. Aí a Camila, né, acabou falando, ela falou assim, eu também acho que você vai ter que comer. Porque é exatamente isso que acontece, a pessoa não come, aí ela come um monte de besteira, pra compensar. Pra compensar. E muitas vezes é uma dieta pobre em nutrientes. Exato. É falta de comida. Falta de comida. Que é exatamente aquilo que você disse do post, né? Que é o seguinte, eu acho que eu como um pouco, porque o tamanho do que eu como é pequeno, sabe? Então eu vejo um bolinho desse tamanho. Só que, na verdade, aquele bolinho, muitas vezes, é um prato inteiro de comida. E aí não é só caloria por caloria. Concorda que se fosse só caloria, tudo chamaria caloria? Não ia chamar carboidrato, proteína e gordura. Ia chamar tudo caloria. Sim. Né? De fato, você precisa estar num déficit calórico para emagrecer. Né? Precisa estar no superávit calórico para ganhar massa muscular. Porém, a distribuição que a gente coloca nessa dieta muda muita coisa. Então, se eu colocar 400 calorias só de carboidrato, eu tenho um resultado. Se eu colocar de carboidrato, proteína e gordura, eu tenho outra. E até assim, tem dos 3. Vamos supor, se eu te der 3 dietas diferentes. Uma com, 70% de carboidrato, uma com 40% e outra com 20%. Com a mesma quantidade calórica. Você vai ter resultado diferente nas 3. É por isso que eu fico doida da vida quando eu escuto essas coisas. É só déficit calórico. Não, eu tenho que estar em déficit calórico, mas não é só déficit calórico. Mesmo porque se eu te der 400 calorias de carboidrato puro, você não tem saciedade. Daqui a pouco você vai ter fome de novo. Agora, e aí como que você vai manter para você conseguir o déficit calórico? Que todo mundo diz. Então você precisa ter uma boa distribuição para você ter saciedade, né, para você construir massa muscular. Sim, que é muito importante. Muito. É muito importante, principalmente não só para te ajudar a emagrecer, como para você manter
o teu peso depois. Exato. Né? E também como as mulheres, né? A flacidez para não cair tudo, né? E também. Não cair tudo, para não cair tanto o metabolismo. Quanto Sim. mais o teu metabolismo reduzir, mais difícil vai ficar de emagrecer. Exatamente. Então você pode pesar pouco. Isso não quer dizer que você é magra. Exatamente. O peso não quer dizer nada, né? É só você olhar um fisiculturista e um obeso. Isso. O peso é o mesmo, é o eles mesmo. são iguais. Não. É completamente diferente. Mas as pessoas, elas confundem muito nessa fase de emagrecimento com a balança. Sim. Elas ficam se pesando, aí elas começam a musculação. Pô, mas eu tô engordando, eu não tô conseguindo emagrecer. Elas não percebem que são as medidas. E que elas estão aumentando a massa. Engordar é ganhar gordura. Não massa magra. Não é aumentar peso. Peso, ele tem que estar tudo englobado ali. Peso é de tudo. É gordura, é massa muscular, é massa óssea, vísceras, pele, é tudo. Né? É tudo. Agora, engordar é aumentar gordura. Aí quando a pessoa fala, eu quero definir também é emagrecer, e não necessariamente eu preciso perder peso. Eu posso ter uma recomposição corporal, que é a redução de gordura e ganho de massa muscular ao mesmo tempo. Isso é muito comum de acontecer. As pessoas falam que é impossível. Não, isso é bem comum de acontecer. Só que cada caso é um caso. Então, eu preciso saber quanto de caloria que eu vou reduzir para aquela pessoa, o momento que ela está. Então, dentro de um contexto ali, para a gente saber o que a pessoa precisa, eu preciso saber de vários pontos. Eu estava até falando para o meu marido esses dias, não é simples assim, eu olho para a pessoa e eu tenho que saber onde ela estava, se ela já foi obesa, se ela sempre foi magra, se ela engordou por algum motivo. Isso faz muita diferença. A rotina dela, principalmente. Como que eu vou passar uma dieta para uma pessoa que se eu não sei se ela consegue comer aquilo naquela hora? Eu tenho vários pontos. Se a pessoa sempre foi obesa e emagreceu, por exemplo, um pouco, mas ainda não está na meta, é uma coisa. Se ela sempre foi magra e ela engordou por algum motivo, é de outro jeito. Sim. Até a forma de se expressar, até a forma que a gente vai tratar a pessoa é diferente. Porque você percebe, já vem com trauma. Já. Quantas pessoas não passam ali que falam, eu cortei o arroz? Mas, nossa. Meu Deus, mas menina, todo mundo faz isso, né? É impressionante. A bolacha você não tem. Aí se você come no McDonald's, tá tudo bem. Aí você come bolacha, tá tudo bem. Não, cortar carboidrato. Aliás, você fez uma postagem, né, sobre isso, ó. Carboidratos e emagrecimento. É preciso cortar? Meu Deus. E existem excelentes carboidratos. Com certeza. É assim, Josi, muito se fala de, nossa, como que você faz uma dieta low carb? Dieta low carb não é dieta no carb. Como é que é? Low carb não é no carb. Não, aí é que tá, o cortar carboidrato aí já é dieta cetogênica, né? E para você chegar numa dieta cetogênica, você precisa ir aos poucos. Não é de uma vez, né, Jéssica? Isso aí, sabe? Tipo, hoje eu como tudo, eu como 3 vezes na semana no McDonald's, depois eu como, sei lá, no Burger King mais 2, e agora eu vou fazer cetogênica porque disseram que é bom. E ainda por cima, coloca na cetogênica o que? É banha de porco, bacon. Isso aí tá acabando com a pessoa toda. E dieta low carb é a partir de 45% de carboidrato na sua dieta. 45% é quase metade da dieta. Isso já é considerado uma dieta low carb. É claro que dependendo do caso, justamente aquilo que eu falei, o histórico, aonde a pessoa tá, por exemplo, o quanto de gordura que ela tem, tudo isso muda em saber quantos % de carboidrato eu vou colocar ali. Mas dieta low carb não é low carb, então não é para arrancar o carboidrato da vida da pessoa. Então existem algumas estratégias que você até tira o carboidrato por algum momento, mas você vem numa transição e isso dura pouco. Dura pouco. E depois volta. E volta. Porque ninguém vive sem carboidrato. É a primeira fonte de energia do corpo, do cérebro. Sim, do cérebro. Então a gente consegue até viver, né? A gente é corpos cetônicos e tudo mais, a gente até consegue, né, o cérebro, mas não antes. O cérebro, coitado, ele fica doido, você fica maluca, você fica irritada, né? Porque serotonina reduz, é ruim demais. E assim, quando as pessoas fazem esse tipo de dieta, a maioria das vezes ficam traumatizadas e achando que dieta é isso. Eu acredito que o meu papel como nutricionista, minha missão é justamente mostrar para as pessoas que dieta não é isso. Dieta é para você viver melhor, não pior. Porque quem consegue viver assim, eu não tenho vida social.
Então, quer dizer, eu não Radical posso sair, demais. não posso sair com os meus amigos, não posso sair com a minha família porque eu estou de dieta. Não, eu não estou de dieta, eu vivo assim. Aí eu vivo num equilíbrio. Eu digo que é 80-20 funciona perfeitamente. Perfeito, Só que 80-20 funciona perfeitamente quando você é 80% fit e 20% fat. Ao contrário, não resolve. Porque é isso que muitas pessoas tentam fazer. Mas esse trauma é muito ruim, porque fala dieta já chega a dar uma coisa ruim nas pessoas. Sim. Sabe? E eu acho isso muito triste, porque é redução de qualidade de vida. Sim. Né? E eu não me formei, não estudei tanto na vida para fazer ninguém feliz. E assim, é tudo em cima de uma avaliação muito personalizada de cada caso, não é? E assim, a gente tem muitas coisas na internet, as pessoas copiam, né, Jéssica? Sim. As pessoas copiam, infelizmente a gente vê cada coisa. Quando não tem aquela dieta pronta. Nossa, eu vejo, menina do céu, não sei se você chegou a ver, mas olha, tem um paciente meu que leva a dieta lá pra eu ver, eu tava fazendo essa dieta, é vergonhoso. Sério, eu falo, como que a pessoa se forma pra fazer um negócio desse? Que assim, outro dia, uma paciente lá me levou uma dieta que um médico passou pra ela. Ela encontrou a dieta no Google, eu achei a dieta, procurei, prontinha. A dieta era idêntica. Pô, eu fico assim, não é possível um negócio desse. E é aquelas dietas de antigamente, sabe, de bolacha, água e sal com chá. Ai. Que é pior seria melhor você nem comer, porque comer dá mais fome ainda. É pior ainda, a pessoa sofre quantas vezes? Essa menina mesmo, ela falou, pô, eu tô fazendo a dieta certinha. Ela emagreceu 1 quilo. A dieta tinha 1.200 calorias. Nossa, que sofrimento, meu Deus. Ela falou, Jéssica, eu tô fazendo certinho e eu não emagreço nada. Eu falei, isso é inacreditável. Mas aí é que tá, Josi. A dieta dela tinha mais de 1.200 calorias, era bem distribuída e ela na consulta depois, né, depois de 30 dias, ela perdeu 4 quilos. Em um mês. Não é assim. Ó, é tão individual, gente, tão personalizado, que ela vê tudo em consideração, né? Os exames também, mas assim, a vida da pessoa. Essa pessoa treina o quê? Sim. Onde ela gasta energia? É musculação? Faz aeróbico junto? Nada? Faz aula de bike? Trabalha com o quê? Porque, por exemplo, você pega uma pessoa, uma advogada que trabalha no escritório, sentada, na maior parte do tempo. E eu, que tô ali em pé, rodando de sala em sala. Eu quase não sento na clínica. Tem pacientes que eu manipulo. Então, assim, é um trabalho braçal o tempo todo, musculação. Eu desprendo de muita energia. E aí eu pego, por exemplo, meu marido, que trabalha, que tem borracharia. Nossa. Entende? São 3 níveis diferentes de gasto de Por energia. isso que não é a dieta para as 3 pessoas, né? Como nada na vida é assim, nenhum tratamento. Aí as pessoas querem pegar a dieta, porque parece que 1.200 é um número mágico, né? 1.200 calorias é a dieta para emagrecer, né? E não necessariamente. Claro que a pessoa tem que ter um peso muito baixo para essa ser uma dieta para ela aumentar, mas dependendo do que a pessoa estava comendo antes, né? Então vamos supor, se a pessoa estava comendo antes 3.000 calorias, ela passar a comer 2.000, ela vai emagrecer. Então tem várias coisas envolvidas, então tem que entender tudo. E outra, só o padrão, é só mudar a qualidade do que a pessoa come, isso já muda. Já muda, né? Muda completamente. Eu lembro que, olha só, eu fui na Jéssica, já tem quanto tempo? Tem uns 5 anos, né? Já faz tempo. Eu era assim, eu amo tomar café da manhã, então eu acordo faminta. Aí eu acordava e eu comia muito carboidrato e não tinha nada de proteína, eu acho que era manteiga, né? Era assim, que eu tomava café, fruta, e era assim. Muito carboidrato. Ovo, não, eu não tinha esse hábito. Aí ela, ovo, Josi, café preto e ovo. Ai, nossa, mas logo cedo ovo. Gente, é transformador, né? E olha, nossa, Josi, comer ovo no café, muda tudo, porque é uma saciedade. E olha, se você começar o seu dia com proteína, bom carboidrato, o resto do seu dia inteiro vai bem. O dia inteiro vai melhor. Então, a tua fome reduz muito. Se você já acorda de manhã... Reduz demais. Reduz muito. Jéssica, eu vou treinar depois, aí eu tomo whey depois, tudo. Eu almoço assim, ó. Eu não tô com fome pra almoçar, mas eu almoço. Mas tem que comer. Ó, é o que eu falei no início. Eu como porque eu tenho que comer. Não é porque eu tô com fome. Se você come com fome, você come como?
Aí tem aquelas coisas de comer intuitivo, né? Que nada contra quem vai para essa linha, mas qual que é a intuição de uma pessoa obesa em comer? Ela não sabe a diferença entre fome e vontade de comer. Ela não sabe. Vontade de comer é outra coisa. E aí, muitas vezes eu pergunto, é fome ou é vontade de comer? Ela não sabe o que é. Né? Então, fome é fisiológico, a gente sente o estômago, né, roncar, depois se passar muito tempo chega a dar uma dor de cabeça, vontade de comer é específico, fome não é específico. Eu não tenho fome de chocolate, não tenho fome de vontade. Pão. É o prazer, é a ligação que o cérebro já faz com a dopamina imediata. Exato, eu sei muito bem que se eu comer um chocolate eu vou sentir um bem-estar. Quantos quilos que você perdeu? Eu perdi, quando eu emagreci, 14 quilos. Mas, Josi, foi tão transformador. Foi por causa disso que eu quis fazer nutrição. Foi tão transformador, a minha vida mudou tanto que eu lembro na época eu falei, eu quero fazer isso para as pessoas. Eu não emagreci com nutricionista. Eu nunca fui numa nutricionista na vida. Nunca. Eu emagreci com um médico, que foi até aqui em Santos Ortomolecular, Dr. Miguel Naveira. Na época, isso daí, sei lá que ano que foi, 1900 e não sei quanto. Emagreci com ele, mas era aquelas dietas de restritiva, muito restritiva mesmo, assim. E eu, na época, não treinava nada? Nada. Eu emagreci, eu devo ter perdido muita massa muscular. Eu falo, quando eu olho minha foto, hoje eu vejo, né, porque eu consigo olhar para uma pessoa e saber, né, eu perdi muita massa muscular, eu parecia um mosquito, sabe? Sim. Parecia que eu fiquei até mais alta, fiquei muito estranha. Eu emagreci e foi muito, muito transformador aquilo ali pra mim, o jeito que as pessoas me olhavam. Você sabe, né? Eu emagreci com 14. Criança é muito cruel, adolescente é muito cruel. Então eu sofria essa gorda, baleia, saco de areia, só essas coisas que eu escutava. Era muito bullying, né? Muito, e nem chamava isso, e também não era que nem é hoje, que você você vai reclamar isso pra quem? Naquela época. Não. Não tinha era nada. normal. Era normal até a professora falar que você é gorda. Hoje em dia a gente fica até mal de falar a palavra gorda. Sim. Hoje em dia tá até demais. Tá até mimimi demais, né? Até ultrapassando o limite Mas naquela época, não. Naquela época era triste demais, assim. E aí eu lembro que um dia eu experimentei 9 calça jeans e nenhuma me servia. Eu chorava. Meu Deus. Eu não Deus. quero mais. É. Minha mãe tentava me levar pra academia. Eu não ia. Não ia. Porque eu tenho asma. Ou seja, eu ando daqui até ali, né? Quando eu era criança e eu tinha falta de ar. Eu me cansava muito, ainda sedentária. Tanto que a musculação me salvou da bronquite também. Porque eu ia pra academia com bombinha. Eu lembro que eu fazia às vezes aula de bike, eu tinha que levar junto a bombinha, o tempo foi passando, né? Meu condicionamento físico foi melhorando. Emagreceu, desinflamou, e aí isso foi reduzindo. Eu ando ainda com as minhas coisas ali, meu kit de sobrevivência, né? Mas hoje não tem nem comparação, assim, hoje eu faço tudo, eu corro, tudo, e, né, o exercício físico transformou a minha vida em absolutamente tudo. Eu entrei na academia com 18 anos, hoje eu tenho 38, então já faz um bom tempo. E tanto essa parte aí do condicionamento, da resistência, né, da bronquite e tal, como sintomas de depressão. Eu tive muita depressão e eu preferia que a dor fosse fora do que dentro. Sim. Tanto que eu entrei em overtraining umas 3 vezes, de tanto que eu treinava, porque pra tirar que aquela todo dor... excesso esconde uma falta, né? Exato. Então, o que eu escolhi para as minhas profissões foram coisas que mudaram a minha vida. Sim. Então, eu acredito que é por isso que a gente faz com tanto amor. Porque eu quero que as pessoas sintam o que eu senti. Eu quero que eu entregue para as pessoas o que eu aprendi, não só no que eu estudo, mas no que eu vivi, né? Na minha prática mesmo. Sim. Porque tem coisas que eu aprendi, foi na raça mesmo, eu sentindo. Eu já fiz dieta de tudo, foi coisa para testar em mim antes. Antigamente eu era mais doida, hoje eu já tô ficando velha, né, então, mas eu já fiz tudo, eu testava no meu marido e testava em mim as coisas, pra aí sim eu entender como que funcionava nas pessoas, e hoje eu sei, é muito feeling, né, você deve saber a gente, o que vocês começam a escutar, você já sabe o que tá errado aqui.
Ah, isso aqui eu já sei que é isso, isso e isso. E quando você explica, parece que a pessoa fica, nossa. Quando você traz clareza, né, para o paciente, e ele encontra uma esperança, né? Sim. E se você passou por isso, mais ainda. Mais ainda. A mesma coisa da retocolite. Eu tenho retocolite ulcerativa e eu quase morri em 2018, então hoje eu tenho bastante gente que me procura por conta disso. Eu não sou especialista na área, mas eu vivi isso. Viveu. Então eu sei bem como que é, então eu mostrei isso nas redes sociais, né, na época que eu fiquei um ano inteiro assim, e eu mostrei muito isso e as pessoas se identificaram e eu vi que na época não tinha nenhum vídeo, Josi, dizendo que uma pessoa tinha ficado bem. E eu fui a primeira a fazer. Eu falei, alguma coisa eu tenho que tirar disso aqui. Então, até hoje tem gente que me procura por conta disso, né? Então, claro, eu sei o que tem que fazer, não sou especialista nessa área, mas sei o que fazer. E eu sei ter empatia. Eu sei, olha, você não sente isso, então vai acontecer isso, então você faz isso. Eu fico pensando que é isso que eu quero quando uma pessoa, quando eu procuro um profissional. Eu dizer pra você, por exemplo, Josi, eu tô sentindo uma dor aqui, aí você diz pra mim, fala, é uma dor que é assim, é essa. Sim. Isso parece que ela tá me entendendo. E isso é muito libertador, assim, dá clareza na cabeça das pessoas. Olha, isso aqui acontece por causa disso. Quando você faz isso, não acontece isso, acontece, então é por causa disso. Eu acho que é muito mais uma questão de quando a pessoa sente uma segurança na gente em querer fazer o que tem que fazer. Porque quantas vezes eu não pego lá também, gente fala, eu fui na nutricionista, só que eu não senti confiança. E aí não faz. Então eu falo, o profissional perde a oportunidade de ajudar alguém. Sim. Porque simplesmente, sei lá, tava num dia ruim, ou simplesmente pegou uma dieta de gaveta e deu, e fala, não, corta isso, porque é assim, né, listas, isso pode, isso não pode. Aí quando me manda mensagem lá, isso pode, você pode o que você quiser. Agora, você tem que ver se convém. Agora, se você faz isso aqui de vez em quando, tá tudo bem. Agora, se isso vira uma rotina e um hábito... Se isso virar um hábito, aí já é complicado. Então, é igual quando quer doce na dieta. Dá para colocar doce na dieta, Josi? Por cálculo matemático? Dá. Mas você concorda que se eu colocar o doce na pessoa, eu tiro dela a oportunidade de se desvincular daquilo ali? Sim. Eu não quero sustentar o seu hábito ruim. Se você tiver muita vontade, você come. Até porque você vai continuar condicionando esse corpo a ter o prazer imediato. Exato. Aí hoje é o doce, amanhã é o Mac. Isso. No outro dia é o milkshake, porque o cérebro vai começar a buscar sempre um prazer imediato. Exato. Aí, de repente, não, agora não dá mais, sei lá, os exames alteraram, a pessoa voltou a engordar, corta por um tempo, mas aí já condicionou, aí pode entrar com um vício, um outro vício, droga, né, bebida. É difícil tirar. Aí a coisa fica pior, Sim. né? Não que a alimentação assim, desregrada, em excesso, não seja um vício, né? Também é. A gente também tem que ter essa consciência. Mas então, não é melhor ter um equilíbrio agora e ter essa clareza com o paciente? Eu falo muito isso no meu canal do YouTube. Eu até fiz um vídeo sobre a clareza e fiz um vídeo da importância do profissional explicar muito bem explicado nesse primeiro contato tudo com esse paciente, ter empatia. Por quê? O paciente, ele próprio, o próprio corpo dele, o próprio cérebro, que é uma coisa só, cérebro e corpo, 50% do tratamento. Sabe por quê? Porque você é o placebo. Quando você toma um placebo, você não sabe que ali não tem um princípio ativo. Você está tomando a farinha, mas você não sabe. A pessoa que está dando para você, ela te colocou num grupo de estudos ali, você não sabe, você acredita que tem. E o seu corpo começa a manifestar os resultados esperados. Por quê? Porque você acreditou. Quando você vai num profissional em que ele explica para você tudo que você tem, te traz clareza, tem essa empatia, conversa com você, vocês traçam uma meta, um objetivo, a tua chance de fazer a tua parte em casa vai ser muito maior e sem sofrimento, porque você teve clareza, porque tudo que a nossa mente acredita é através das referências que ela tem, através dos sentidos, que é a visão, a audição, o tato. Então, você vai
sair de lá com uma esperança, acreditando, até porque se o profissional, né, Jéssica, faz todo esse processo, ele vai passar confiança pro paciente. Com certeza. E quando o paciente confia, já é metade do tratamento. Sim. Então é muito importante que quando você escolha um profissional, eu falo isso sempre aqui, você tem que escolher um profissional que trate você, que converse com você, que te dê clareza, que te avalie de maneira individual. Claro que assim, no caso dela, não venha jamais com uma dieta pronta. Sim. Tem que ter toda essa avaliação. E de todo um contexto, né? Hábitos de vida, tipo de exercício que faz, como a gente falou, né? E se você também, por outro lado, for muito enérgica, né? Essa dieta, ela vai por água abaixo. Você sabe, Josi, esse negócio da gente estudar desenvolvimento pessoal e tudo mais, a gente consegue sentir o que a pessoa precisa e o jeito da pessoa. Parece que você vai entrando assim, sabe? No meio da conversa, no meio da minha consulta, eu falo de um monte de coisa. E a pessoa conversa comigo coisas que ela acha que não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver, mas tem. Tudo tem a ver. Então, quando ela começa a me contar coisa da vida dela, começa a contar coisa pessoal, de marido, de tudo, mas eu vou entrando dentro da vida dela e eu vou entendendo como que essa pessoa responde. Aí eu sei o jeito que eu tenho que fazer. Como que eu tenho que falar? Como que eu vou cobrar alguma coisa? Eu sempre falo isso, eu não estou aqui para te julgar. Eu tô aqui para te ajudar. Ajudar. Então, primeiro, você não deve nunca mentir para mim, porque eu tô aqui para te dar o caminho para abrir os seus olhos, né? Porque aparece aquelas pessoas assim, sabe? Querendo, eu tô querendo aqui entender, então fala para mim o que foi que aconteceu, pra gente não ficar achando que é o seu corpo que não responde. Na verdade, o seu corpo, ele responde. E é por ele estar respondendo que ele não está atingindo aquilo que você quer. Porque são as suas atitudes que não estão, né, indo de acordo. Eu tenho uma ferramenta lá, eu fiz um registro alimentar simplificado. Porque quando na faculdade a gente aprende registro alimentar, a pessoa tem que ficar escrevendo tudo que ela come o dia inteiro. Eu não tenho saco para essas coisas. Né? Eu gosto de coisa prática, vamos fazer. E aí eu fiz uns quadradinhos assim, coloquei todos os dias da semana. E se a pessoa, ela fez tudo na dieta, só tem sim ou não. Eu fiz tudo da dieta, se eu fiz tudo, não tirei nada, não comi nada, nenhuma bala diferente, eu vou colocar uma bolinha. Se qualquer coisa eu sair ou não comer, eu coloco um X. E aí eu viro a folha e coloco o que foi. Né? E aí a pessoa vai fazendo isso todos os dias, e aí no final da semana ela vai e coloca uma nota para a semana que ela se dá. E aí ela, né, olhando aquilo tudo que aconteceu, ela vai colocar uma meta para a próxima semana. E aí eu dou isso para os pacientes ali, que é para a gente realmente ter ideia do que está acontecendo. Então tem 3 pontos aí que eu posso enxergar. Se no final de um mês eu coloco lá quantos % da dieta você fez, a pessoa não lembra mais da primeira semana. Ela não lembra mais. Não lembra. Não lembra. Então, aí a gente vai olhar ali quantos X tem ali. Se você olhar um negócio que tá lotado de X, já tem coisa que não tá certo aí, né? E aí, outro ponto é, você escreve tudo que você fez. Na hora que você escreve ali, né, primeiro que você vai tomando mais consciência, e outra, na hora que você me entrega isso, eu consigo entender qual é o momento que você tá tendo uma tendência a fazer mais isso aqui. E aí eu posso te ajudar na dieta, a gente pode organizar isso de uma maneira melhor. Né? E outro ponto é que ninguém quer colocar X, você não vai mentir para você, né? Então você chega ali, na hora que vai colocar X, você já pensa um pouquinho mais antes de cometer aquele ato. Então, parece bobo, mas essas coisas dão um resultado incrível, assim, porque a pessoa tem vários outros estímulos ali, isso quando leva o papel, né? Porque aí quando chega, cadê o papel? Ai, eu não fiz, porque aí começa a ficar envergonhada do monte de coisa que tá escrito ali. Mas aí que tá, se você procura um profissional, confia, é o que eu mais falo ali. Confia em mim. Eu tenho que falar, confia em mim, porque eu sei que você vai achar que é comida demais, que você vai comer. Mas é assim que funciona. Eu já fiz milhares de pessoas emagrecer. Eu sei que é assim que faz. Então, confia em mim, faz um mês. Aí, quando você voltar, se você não tiver resultado nenhum, aí você pode desconfiar. Aí a pessoa, tá bom. E aí a gente tem um suporte, né? Sim. Tudo aí a pessoa vai perguntando e tal. Quando volta, tudo vai mudando, Josi. Porque o metabolismo da pessoa vai mudando tudo. Você já tem rotina. Então, a dieta, ela organiza a vida da pessoa. Eu não tenho que comer só numa hora. Nossa, deu um tempo aqui, eu vou comer. Não, ele tem que ser algo que é programado para você fazer. A hora de comer é agora.
É claro que se eu tô no meio de um atendimento, eu não vou falar, ai, peraí, viu, que eu vou pegar minha marmita aqui. Mas eu sei que na hora que eu terminar meu atendimento, eu preciso ir comer. Eu falo pro pessoal lá, você não faz fotossíntese, né? Quer ficar sem comer, eu quero emagrecer e eu vou ficar sem comer. Você não vai emagrecer se não comer. E é difícil de colocar isso dentro da cabeça das pessoas. Até porque, assim, a gente escuta falar, né, que, só come quando tiver fome. Mas, por exemplo, eu só vou ter fome muito, assim, após as 5 horas da tarde. Eu tenho muita fome de manhã e eu como muito bem de manhã. Né? Então, são 3 ovos, castanha, que é uma coisa que já dá, sacia muito, né? Sim. E aí vou treinar, depois tem whey, aí não tô com fome pra almoçar, almoço. Se eu deixar... Você vai, né? E aí eu vou ficar sem comer? É o que você falou. Sim, né? tem Então, pessoas assim, obesas assim. Entende? Tem pessoas obesas e fala, eu não como nada. Eu falo, eu acredito. E aí eu escuto aí na internet, se o paciente fala pra você que ele não come, ele tá mentindo. Depende. Claro que tem pessoas que tá mentindo mesmo. Mas tem muita gente que não. Que não é, na verdade, por conta disso mesmo que você não emagrece. Imagina, o teu corpo, ele precisa fazer com que os seus órgãos funcionem bem, né? Os seus órgãos precisam funcionar para você estar viva, né? Se não tem energia suficiente para os seus órgãos funcionar direito, né? Você acha que ele vai pegar aquela energia, que ele vai pegar e começar a queimar a gordura? Ele vai começar a reduzir mais a quantidade ali de gordura do teu corpo. Ele quer segurar tudo que ele pode. Porque e se uma hora ele precisar daquela energia? Ele vai segurar. Aí ele estoca. Exatamente. Então ele começa a segurar muito mais. Então começa a reduzir o hormônio da Esse tireoide. metabolismo começa a ficar lento, né? Ele fala, meu metabolismo é lento. Sim, porque você deixou. Porque aí começa a reduzir a produção do hormônio da tireoide. Aí começa a reduzir testosterona, aí você começa a ficar apática, cansada, e aí você vai treinar? Sim? Não vai. Aí tudo começa Entra a num piorar, ciclo. Tudo começa a piorar. Aí você vai dar comida pra pessoa. Comida. Que ela acha muito, né? Que fala, eu vou comer tudo isso de arroz? Sim. Aí a pessoa sem arroz não emagrece, com arroz emagrece. Ela fala, mas que coisa é essa? Que bruxaria é essa, né? Tem coisa estranha aí. Não é estranho, o seu corpo precisa de tudo, por isso que existe tudo. Deus sabe o que faz. Ele colocou ali carboidrato, proteína e gordura, então é para ter os 3. Reduzir gordura também é outra burrice. Eu preciso de gordura para produção hormonal, para absorção de vitamina. Então, se eu corto alguma coisa, eu fico deficiente. Meu corpo fica deficiente em algum ponto. E aí, quem faz síntese de produção de testosterona é através do colesterol. Se eu tirar a gordura, como que eu produzo hormônio sexual? Aí não faz sentido. Aí você vai por caloria, 1 grama de gordura tem 9 calorias, né? Óbvio que se eu tirar o azeite que eu vou colocar ali, eu vou reduzir caloria. E a pessoa vai lá, tá bom, então eu tiro o azeite, aí eu tiro o ovo, porque tem gordura. E assim, o seu corpo precisa disso tudo. É para você ter os 3 em equilíbrio, dependendo do momento que você está. Tudo tem motivo. Às vezes eu falo assim, ó, eu não tô te agradando quando eu tô colocando, eu coloco ali para você pôr o azeite na comida. É para estar lá. Porque tudo isso está calculado e tem contexto. Você vai no final ali da dieta, eu até mostro isso para os pacientes às vezes. Você tá vendo o que acontece? Ó, eu coloco, tem aqui, ó, carboidrato, proteína e gordura depois da dieta dele. E tem a caloria aqui. Se você tira essa refeição aqui que você cortou, olha o que acontece com a distribuição aqui, ó, muda tudo. E a caloria reduz demais. Ele, agora eu entendi. Pô, eu coloquei X de proteína para você, agora tá Y. Eu coloquei X de carboidrato, agora tá Y. Eu coloquei isso. E aí isso tudo vai interferir no teu resultado final. Isso é fato. E aí isso é uma educação nutricional. É isso que tem que acontecer com as pessoas. As pessoas precisam aprender a comer. E não só te dou um papel aqui, e aí você faz porque eu tô mandando. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser assim como paciente. Se eu for em qualquer coisa, eu vou querer saber o porquê. Eu vou fazer isso por quê? Porque senão eu não tenho confiança. Eu vou, ainda mais nos médicos hoje em dia, eu quero saber tudo o que está acontecendo. Mas isso aqui faz o quê? Isso aqui pode dar um efeito colateral?
Isso aqui pode... Sim, lógico. Sem contar ainda depois que a gente sai procurando tudo quanto é lugar, né? Sim. As coisas. Então, eu acredito que clareza, você tem clareza e outra, você vai comer pro resto da vida. O mínimo que você tem que fazer é você saber o que é o quê. O que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, como que eles agem no seu corpo, por que que eu preciso deles. Se eu tiro carboidrato, qual é a consequência que isso vai me causar? Se eu tiro proteína, qual a consequência gigante que vai me causar? Porque as pessoas, tem um monte de gente que vai lá que não gosta de proteína. Você já come um pouco também, né? Proteína. Eu como pouco, mas eu adoro. Eu como pouco porque agora eu não tô jantando. A gente vai falar sobre isso. Eu como no café da manhã, no almoço, mas não é grande quantidade. Só de manhã que era um ovo, hein? Eu pulei para 3. Já melhorou, perto do que você come o dia todo, né? Entendeu? Mas, por exemplo, frango é um pedacinho. Então. É um filezinho. Mas sabe o que acontece, Jus? Dá muita eu saciedade. adoro carne. Dá muita saciedade. E às vezes, né, tem um estômago pequenininho, não cabe. E aí você sente que, nossa, já tô cheia. É justamente por isso que a proteína é muito importante quem quer emagrecer. Entende? Porque dá muita saciedade. E aí, além da saciedade, tem a questão da massa muscular, enfim. Mas, de fato, enche muito. Mas olha só, hoje eu não sou mais radical em nada. Tudo que eu tenho vontade, eu como. E quando eu comecei a estudar neurociência, comportamento, eu entendi dentro da neurociência, né, que por que depois que eu comecei a ter um equilíbrio e a não sofrer mais passando vontade, eu nunca mais engordei. E na fase que eu tinha os meus 20 anos, que eu estava me formando em educação física, eu fazia exercício assim o dia inteiro. A gente que dá aula em academia, né, que eu fiquei, sei lá, 5 anos dando aula, então eu passava o dia dando aula, ou era de ginástica ou era de personal. Então eu fazia mais que 3 horas de exercício por dia. Eu vivia com marmitas, eu não comia nada assim de doce, eu me privava, eu sofria. Eu fiz muito isso já. Com 20 e poucos anos. E se eu abusasse, eu engordava muito. Aí eu ficava, por quê? Porque eu me culpava. Eu já vou chegar lá, vou explicar para vocês dentro da neurociência. Hoje eu tenho 42 anos, já fui mãe, né, o dobro da idade, e eu não engordo mais. Outro dia eu falei assim, nossa, gente, eu viajo de navio, fico 1 semana no navio comendo de tudo que eu quero, mal treino no navio, se eu treinar 1 dia ou 2 dias de navegação, eu volto com o mesmo peso, Jéssica. Sim. E naquela época tudo me engordava. Então, o que acontece, né? Quando você começa a passar essa dor, né, o teu cérebro começa a entender isso como dor e você começa a condicionar o teu corpo a sentir isso. E hoje nós temos a epigenética. Então, o que é a epigenética? Né? É quando o ambiente está acima do gene. Então, ele está acima do gene. Então, hoje a gente sabe que o ambiente sinaliza o gene que desperta a doença. Só que antes disso, a gente também já sabe que a emoção ela sinaliza o gene antes do ambiente. Vou dar um exemplo aqui. 2 pessoas trabalham numa fábrica durante 20 anos e são expostas aos mesmos produtos químicos ali. Uma desenvolve câncer, a outra não. As 2 estavam no mesmo ambiente. O que determinou uma ter o câncer e a outra não, que sinalizou o gene? A emoção. Aquela pessoa provavelmente tinha emoções muito ligadas a manter esse corpo e esse cérebro, que é uma coisa só, em estado de fuga e de alerta, numa produção de hormônios de estresse. Porque os hormônios do estresse, como o cortisol, por exemplo, entre outros, ele sinaliza o gene também das doenças, né? Então ele vai lá e ele gera um gatilho. A outra pessoa não, era uma pessoa que não tinha, era mais tranquila, mais calma, mais tranquila, ela liberava muito mais hormônios da cura e do prazer, como serotonina, dopamina, endorfina, né? A importância de ser feliz na vida. Exatamente. Né? Então, só que a pessoa que está se privando, que está vivendo uma vida de sofrimento, colocando dor, atrelando dor à comida, né? Porque o cérebro trabalha por neuroassociações. Ou ele quer prazer ou ele quer fugir da dor. Sim. Então, você imagina, a pessoa com relação à comida, porque com a comida ela te dá o quê? Além dela dar o cheirinho, né? Gostosinho, que é o olfato, você tem a outra referência que é a principal, que é a do paladar. Então, a pessoa está ali lutando contra as 2 coisas, que é o prazer imediato, mas ela também não quer sentir a dor porque ela está ali se culpando. Então, você imagina, ela vai produzir cortisol o dia inteiro, ela vai colocar esse corpo num estado de estresse tão grande que
Quando ela comer, é óbvio que ela vai engordar. E é óbvio que ela não vai conseguir emagrecer. Sim. Porque a gente fala muito isso, né, Jéssica? Que a pessoa, para emagrecer, é que nem essas cirurgias bariátricas, né? Antes da pessoa fazer a cirurgia, a gente tem que tratar a mente dela. Com certeza. A mente, e é um trabalho árduo, reprogramar essa mente, mudar todos os hábitos, descondicionar o corpo, porque depois de um tempo, o teu corpo já virou mente. Então, o servo, ele vira mestre. A gente tem que inverter, fazer a mente voltar a ser mestre. Aí depois, se precisar, se não conseguir, né, ele vai e faz uma cirurgia, cada caso é um caso. Mas a gente não vê isso acontecer. Não. Eles não tratam o paciente, né? As pessoas já coloca a cirurgia. Pra fazer Menina, bariátrica. é uma coisa que eu fico assim, eu falo, gente, então assim, a neurociência veio, né, e todos esses estudos com comportamento humano, a própria epigenética, a metacognição que nos traz isso, né, faz com que você esteja consciente do seu inconsciente, que é o seu corpo, que é do seu comportamento, que engloba os teus hábitos, e eu saio de um piloto automático. Sim. Todos os profissionais seriam obrigados a estudar isso, né? Eu concordo Mas plenamente. profissional de saúde, eu acho que todas as faculdades têm que colocar essas disciplinas. Com certeza. Para nos preparar, para lidar com essas pessoas. Muda né? Olha, isso muda completamente. Que já é uma visão da medicina chinesa milenar. Isso muda Ela já muito. fala disso há mais de 5.000 anos, por isso que é outra vida lá. É outro prognóstico de vida. Você não compara nunca a qualidade de vida deles com a nossa. Então, nós estamos engatinhando, né? A gente está vindo agora com esses estudos. Porque tudo isso que eu falei é comprovado já em vários artigos científicos. Isso é comprovado, isso é ciência, gente. Então, por isso que a gente fala aqui tanto do olhar do todo. A Jéssica, tu vê, ela tem essas formações em coaching, não é por acaso. Não. Né? Então, quando o paciente dela começa a relatar, ela já está observando ele ali. A maneira como ele fala com ela, né? O tom de voz, a entonação. Sim. Se é um paciente mais agitado, mais introvertido, você já percebe se ele está com vergonha de te contar mesmo a realidade. E aí somos nós que precisamos fazer algo ali, porque as pessoas chegam assim, ou chega chorando já chega porque ela se culpa. Já chega chorando já. Quantas vezes, né? E aí vai de como a gente fala com aquela pessoa para deixar ela mais alegre, mais leve. Mais leve, livre. Isso, mas, sabe, você vê, as meninas falam lá, né, as recepcionistas, assim, as pessoas entram de um jeito, sabe, e sai outro. Assim, com leveza. Sai animada em querer buscar uma coisa nova. Com fé, né? Com fé. Isso. Eu acho que todo profissional devia fazer isso, porque a gente tá aqui para servir o outro. Eu tô aqui para servir aquelas pessoas ali. Não é um dinheiro só que tá entrando. É uma troca, e é uma troca de vários pontos ali. Então, eu escuto coisas ali e às vezes elas, mais mulher, né, acabam me falando coisas tão pessoais. Assim, já chegou várias vezes até de eu falar, você precisa ir na psicóloga e tal, e a pessoa ir, voltar e falar que prefere falar comigo ainda. Então, eu não sou psicóloga, eu só tô ouvindo. Sim. Eu te ouço, isso. Né? E às vezes a pessoa só precisa falar. Só precisa falar. E assim, o que me custa? Sabe? Ai, nossa, mas é o horário do seu atendimento, é o seu tempo, tudo bem, mas faz parte. Mas assim, eu é uma tô troca aqui nesse mundo porque eu preciso fazer alguma coisa, eu cheguei aqui por algum motivo, né? Então, o que me custa? Olha, Josi, aconteceu uma coisa há uns tempos atrás, que foi assim, toda vez que eu falo até eu choro porque eu achei um negócio incrível, assim. Eu tenho uma paciente minha que ela passa comigo há anos, e ela passa desde 2015, e ela vai e volta, e essa menina nunca emagrece, ela nunca faz, e ela nunca deixa de ir, tipo, ela para um tempo e depois ela volta. E ela assume, né? E ela que não faz, que não cumpre. Assume que não faz. Só que o que acontece? Ela tem problema familiar, e ela me conta, problema familiar. E eu sei que esses problemas não permitem que ela faça dieta, né? Não é que eles não permitem, ela acaba não se permitindo. Sim.
né, de fazer isso. Então, se é alguém que não é ligado nesse tipo de coisa, fala, mas o que tem a ver? Nossa, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, o que acontece? Como eu também, na minha infância, eu tive muito problema familiar, a minha vida, então eu compartilho as minhas coisas também. Ela se sente à vontade de falar e ela conversa comigo e tal, tanto que ela sempre volta. Né? Ela foi uma das que falou que foi na psicóloga e depois preferia falar comigo. E aí, há um tempinho atrás, ela voltou. A Tati voltou depois de sei lá quanto tempo, né? Que ela vai e volta. E aí ela voltou e aí eu compartilhei com ela que depois de muitos anos eu perdoei uma pessoa que era da minha família e tal. Eu falei pra ela, Tati, perdoa, né? Porque o perdão é pra gente. Eu sou nutricionista, eu não sou, né? Sim. Falei, o perdão é pra gente e tal. Eu conversei com ela e tal. Aí depois quando ela voltou, né, depois de 30 dias, ela falou, Jéssica, deixa eu te contar uma coisa. Sabe aquele dia que você me falou, tal, né, na autoconsulta? Eu falei, lembro. Ela falou assim, um dia eu acordei de madrugada e comecei a chorar, eu lembrando disso, né, e ela falou, e eu comecei a perdoar. E ela falou, eu perdoei o meu pai, a minha irmã e a minha mãe. Eu não precisei falar com eles. Mas eu chorava, tirei tudo aquilo ali. Ela falou, eu senti uma paz. É libertador, né? Aí ela falou assim, é uma paz que eu não sei nem explicar. Eu falei, não precisa, Josi. Passou um tempo, passou uns 2 meses. Essa menina me chega com uma flor. Aí ela entrou ali, ela falou assim, eu só vim aqui te agradecer, porque eu acabei de enterrar meu pai e eu tive a oportunidade de perdoar o meu pai antes que ele fosse. Antes disso. Ela falou assim, nunca ninguém fez isso. Ninguém nunca da minha família fez uma coisa dessa pra mim. Eu vim aqui te agradecer. Eu falei, a gente não tá aqui por acaso. Não, sabe? não. Além de profissional, nós somos seres humanos. Deus trouxe a gente aqui nesse mundo para compartilhar. Então, eu procuro fazer tudo que eu posso por um ser humano. E Sim. não só apenas por a comida. E por incrível que pareça, ainda naquele dia, depois de 30 dias, foi a primeira vez que ela emagreceu 2,5 kg. Depois que ela perdoou. E faz todo sentido. Todo sentido, porque ela parou de sentir os sentimentos que faziam com que ela ficasse com esse corpo em alerta, estressado e com esse metabolismo todo desregulado. Sim. Porque desregula tudo, É gente. uma pessoa que não Somos hormônio. Não consegue ficar feliz. Sabe, tá o tempo todo com aquele Sim. peso. E sabe, Jéssica, quando a gente ajuda alguém, nós estamos nos ajudando. Com certeza. Porque quando você vê que você fez pela pessoa e você vê que você fez a diferença na vida dela, é uma sensação indescritível. Não tem como. Só que, olha, eu sempre falo isso, quando a gente é terapeuta, que a gente trabalha com a área da saúde, a gente tem o privilégio de sentir isso todos os dias. Mas hoje nós temos a internet aí, né? E quantas pessoas têm esse veículo na mão, né? Ela é muito democrática, você pode gravar um vídeo, passando para alguém alguma mensagem. Quantas vezes você vê o vídeo de alguém e você fala, nossa, parece que ela está falando isso para mim. Então você acha que não está chegando em ninguém, mas está. Tá. E às vezes uma coisa do nada que você resolve falar é para alguém. E a gente às vezes fica muito preocupado em quantas curtidas, quantas visualizações, mas às vezes atingiu uma que era pra gente alcançar. Em tudo isso. De fato, assim, a gente trabalha com saúde, não é só saúde física. Não. É saúde. Saúde não é só ausência de doença. E agora nunca teve tão em alta essas informações que a gente precisava de entender que a nossa mente manda no corpo, tudo funciona através do cérebro, né? E ele funciona através das emoções. E nós somos emoções. O ser humano é emoção em tudo, então tudo interfere na nossa vida. As pessoas só comem por a maioria para compensar. Por emoção. É por emoção. Eu quero sentir o bem-estar e eu não consigo achar. Eu não consigo achar. Tanto é que já é cultural. Nós temos as comemorações como? Como que a gente comemora, não é? Comemorações. Comendo. É isso aí. Então, assim, a gente já traz isso, né? E, assim, a tua infância, você era gordinha, né? E você emagreceu com 14 anos. Como que você lida com os teus pacientes crianças obesos, assim? Você atende criança? Porque, assim, como que eu vejo isso, né? Como que essa criança vai passar a entender que ela precisa
passar por esse processo, porque, claro, tem umas que estão um pouquinho acima do peso, tem outras que é uma coisa absurda, que precisa mesmo, que já está doente, constatado em exame, né? Então, assim, é muito da rotina dos pais, o que os pais têm em casa, os exemplos. Eu acredito que você tem que conversar muito com esse pai e com essa mãe. Com certeza. Porque não é só a rotina alimentar dele que vai entrar, tem que entrar da família inteira. Não, porque normalmente também a criança não tem nem autonomia. Como que você faz? Então, hoje eu não atendo mais criança, hoje eu tenho uma outra nutricionista lá que atende, né, a doutora Cristiane Guzman, que atende as crianças, mas já atendi, né, tanto que eu já atendi seu filho, também, meu filho. Já atendi. Meu filho era o contrário, tinha que comer, Exato. Então, ele não aguentava. Por um tempo ainda fiquei com criança só atleta, né, ainda por um tempo. Mas, então, aí é justamente isso, e essa questão aí também de eu ter sido, e a criança já vem fragilizada. Mas a primeira coisa, Jus, que eu perguntava era: você quer estar aqui? Era. A primeira coisa que eu perguntava, porque se é a mãe, não vai adiantar. Não vai. Não vai adiantar. Mas, Jéssica, eles só querem estar quando chegam na idade que você chegou, adolescência, não é assim? Olha, enquanto não tem o bullying tão forte, eles acham que... E hoje tem menos, Jússi. E hoje tem muito menos. É isso que eu imagino. Isso é assim, claro, eu não quero que ninguém sofra bullying, porque Deus me livre, eu senti, eu sei como que é. Mas hoje também, por ter menos, também acaba deixando essas crianças mais obesas cada vez mais e fazendo só aquilo que elas querem. Sem contar isso da internet agora, né? Que tem que se aceitar. Isso é enlouquecedor, assim, pra gente. Porque, pô, eu tô falando de saúde, eu não tô falando de estética. Sim. Você pode se sentir bonita e deve se sentir bonita da maneira que você achar que deve. Sim. Agora, por dentro, por mais que os seus exames digam que você tá bem, uma hora não vai estar. A conta vai chegar. Uma hora não vai estar. Chega. E assim, isso daí já começa de pequeno, meu Deus. Pior ainda. E hoje eu vejo, infelizmente, quanto mais nova que chega lá, tá pior do que as senhorinhas. Sabe? Menos cuidadas no desleixo. Muitas vezes, sabe? Mas isso vem muito. Mas isso também vem muito da rotina da família alimentar. Eu vejo muito assim também, Jéssica. Ah, sim. Vem sim. E, olha, a gente fala de desleixo, em algumas vezes sim. Tá? Mas, na verdade, olha, eu acho que a grande maioria é cultural, que é na família mesmo, porque imagina, se eu tenho uma família de obesos, sim. Né? Como é que eu não vou estar inserida naquele meio? Aquele é o meu meio. São todas as referências levam a isso, né? Ele tá vendo o pai e a mãe comer, ele já tem a maior referência de todas, que é o próprio paladar, então ele já tá acostumado com aquela comida maravilhosa, o cheiro. Então, o cérebro dele já fez a ancoragem. Exato. Já ancorou, aí para desancorar. Por isso que o meu filho, eu tive muito cuidado, não que eu fosse de comer besteira, nunca fui. Porque a minha mãe também tinha esse cuidado. Então, por exemplo, na minha casa, eu não fui acostumada com açúcar no leite. A minha mãe nunca adoçou o nosso leite. Olha que engraçado. Eu acostumei com esse paladar. Os meus dentes são super fortes. Não tinha doce, eu não me lembro, refrigerante não tinha, era sempre suco. Ela não adoçava o nosso suco. Olha, eu tomo suco de limão, eu amo azedo. Eu tomo suco de limão puro. Eu gosto disso, né? Então, eu trouxe isso pro meu filho. Mas já aprendi isso desde novinha. Mas olha o que são as crenças. Aí hoje o que tem nas crianças? Fine. Exatamente. Então, o Pedro Henrique, eu nunca ofereci refrigerante. Eu nunca mostrei. Primeiro que eu não tenho em casa. E nunca dei. Então, ia no aniversário, eu dava água ou suco, né? Natural. Então, até hoje, ele vai fazer 12 e nunca tomou. Hoje, nunca tomou, mas assim, hoje eu não falo mais assim, não vai tomar. Eu falava até ele ter uns 7, 8, depois eu deixei ele livre. E eu olho pra ele vai no aniversário, ele pede água ou suco. E quando alguma amiga minha oferece, Pedro, tem coca? Ele fala, não, eu não tomo refrigerante, eu fico calada. Mas se ele quiser experimentar... Mas ele que não toma. Só que ele já veio falando pra mim que ele tá sofrendo bullying dos amigos porque ele é o único que não toma. Você vai sofrer bullying pro resto da vida se você não fizer alguma coisa que as pessoas fazem. Eu falo, Pedro Henrique, mas você vai tomar, mas você quer tomar? Ou você vai tomar porque eles estão falando e porque eles tomam? Isso é muito perigoso. Mas assim, ele é muito seletivo com a alimentação dele, mas ele gosta de Mac. Ele gosta. Aí quando chega final de semana, ele me pede... Eu falo assim, tudo bem, mas não para substituir o teu almoço. Você vai almoçar, a gente vai pro shopping mais tarde, no lanche da tarde você come. Eu dou.
Eu dou assim, não, eu já tenho idade, eu falo, vai lá e pega. Sim. Mas assim, você percebe que é um cérebro que já não tem essa ancoragem com um prazer imediato, com porcaria. E se você proíbe também, Josi, é pior. Exatamente, por isso que depois eu fui... Mas o fato de eu não ter em casa e de eu não ter inserido isso na dieta dele de pequenininho, é um corpo que não fez o hábito. Com certeza. Então é muito importante que os pais tenham essa consciência, porque eu lembro que quando ele era pequeno, eu ouvi de uma amiga, o filho dela era 3 anos mais novo que o meu, e o meu tinha 6, o dela tinha 3. Aí ela fez lá, né, um lanche pra gente, tinha refrigerante, tinha muitas guloseimas, enfim. Ele olhou aquilo, não tinha nada que era da rotina dele. Aí ele falou assim pra ela, é só isso que tem? Não tem um pão, um queijo, um suco? Ela, não, é pras crianças. Aí ele ficou sem entender. Aí ela falou assim, falei, não, é porque ele não come. Ela assim, aí ela me deu uma bronca, ela falou assim, nossa, Josi, na cabeça dela, por você, né, eu treinar muito... que eu privava o menino. Aí ela falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer isso. Criança tem que ser feliz. Ele tá com cara de infeliz? Ou seja, ela já tá condicionando aquele menino, aquele cérebro de que o prazer tá na comida, e tá na comida, qual é a comida? A que realmente dá prazer. Rica em açúcar, gordura, tinha bolacha Bono, tinha fandangos, né? E aí eu falei pra ela, nossa, mas então os papéis eles se inverteram, né? Eu falei, olha, cada um cria de um jeito. Ele não nasceu aprendendo a comer isso. É a gente que insere. Exatamente. Claro que eu não vou ser uma radical. Ele vai num aniversário, tem lá as batatinhas fritas, né? A coxinha. É óbvio que ele vai comer o bolo, o brigadeiro. Mas eu não coloco isso na lancheira. A lancheira era saudável. Você tem o controle, que é enquanto ele não tem autonomia, não vai comprar e tal... Eu acredito, eu não tenho filhos, mas eu acredito que é isso que eu faria. Eu não vou colocar, não vou inserir isso, porque não faz sentido. Não faz sentido. Meu filho, ele não vai sentir falta de uma coisa que ele não sabe o que é. Que ele não sabe o que é. Era essa palavra que eu tava querendo encontrar. Ele não sabe. Eu criei ele assim, e dá super certo. Não, tem vários pacientes minhas aqui que são assim. Tanto é que ele é de comida, ele gosta de comida, sabe? A porcaria dele é Mac. O que tem naquilo ali? Gente, ele fala, ai mãe, eu tô sonhando com o Mac. Nossa, velho. É a única coisa, é o Mac e o milkshake. E olha, ele come a comida, ainda come o Mac, ainda toma o milkshake. Eu também gasto energia bastante pra isso, e aí né? Quando ele foi em você, lembra? Era assim, tem que comer isso. Nossa, ele olhava pra comida e a gente via que ele não conseguia, porque era muito, né? Você entrou com suplementação. Sim. E todo mundo assim, nossa, mas pode, meu Deus, criança tomando whey protein, lembra? Fala um pouquinho aqui pra gente sobre isso. E aí eu lembro que você falou assim pra mim, se eu tiver que colocar a quantidade de comida que ele precisa, pela energia que ele tá desprendendo na fase do desenvolvimento, somado ao treino de jiu-jitsu intenso, porque ele compete, não dá. Não dá. Então tem que suplementar. Tem que suplementar. E não importa. Claro, precisa estar dentro do contexto que é o da criança. Mas o Pedro é atleta. Então, o metabolismo da criança já é mais acelerado. Sim. E ainda com tudo aquilo que ele fazia, imagina se eu tivesse que dar de carne e frango para ele. Não tem como. Claro que a quantidade é menor do que um adulto, né? Que precisa de proteína. Porém, para ele ali, pequenininho, né, daquele jeito tudo, ele não tinha fome para aquilo tudo que a gente precisava alcançar. E ele precisava alcançar ainda a quantidade de carboidrato. E você sabe que eu lembro que na época, Jéssica, você introduziu nele açaí. Menina, virou hábito na vida dele. Legal. Nossa, ele toma açaí todo dia, ele ama açaí. A gente viaja, tem lá o sorvete de massa e o açaí, ele vai no açaí. Olha como condicionou. Na época ele tinha 5 anos, ele vai fazer 12. Nossa. Tem que ter açaí na minha casa. E aí eu lembro que era assim, era antes do treino, eu acho que você dava ele comer. Acho que sim. Era açaí, whey protein, mel, aveia. Nossa, era uma coisa assim absurda. Mas ele melhorou muito, né? A energia, ele sempre teve energia, né? Mas isso muda muita coisa. Mas até hoje é um palito mesmo. Eu vi. Pra ganhar. Mas, pelo menos, né? Porque também tá em fase de crescimento ainda, sim, né? Sim. Ainda vai crescer mais e tudo. E tem que comer mais, óbvio. Mas, pelo menos, o nível de energia durante o treino dele, então ele já era bom.
ele fica muito melhor. Fica muito melhor. Se ele tem um nível alto de energia. Tanto é que ele sempre fala pra mim que quando ele come, né, as coisas que a Nutri passava e ele vai pro treino, ele consegue treinar e não fica cansado. Quando ele não come besteira, que às vezes acontece. Antes do treino ele come bolacha, chega lá, ele não rende nada. Então, e ele já sabe, ele fala assim, nossa, não dá. Eu tenho que comer mesmo, pra treinar eu tenho que comer certo, você vê como que é? Porque aí é nesse momento que tem que colocar mesmo cabeça de atleta. Exatamente. Porque assim, se é uma criança normal, aí ok, né? A gente vai colocando. Agora, você é atleta, você não quer ganhar? Se eu quero ganhar, eu preciso nutrir o meu corpo direito. Então, ele tem cabeça de atleta, já não toma refrigerante. Isso foi uma escolha dele, não foi ninguém que disse pra ele que ele era proibido. E ele sabe que ele comer comida, ele vai render melhor. E ele gosta do jiu-jitsu. É uma coisa que é imposta na vida dele, ele gosta. Então, se é algo que vai deixar ele melhor no jiu-jitsu, ele já cria na mente dele que isso aqui é legal de comer, isso aqui não é. Até porque o corpo tá sentindo, né? Tá se sentindo, tá rendendo e tá mandando a informação pro cérebro e aquilo já ancorou. Já faz essa conexão. E pra gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do jejum intermitente. Qual é a sua opinião? Das pessoas que ficam 12 horas sem comer, 16 horas sem comer. O mais comum é o do jantar pro café da manhã. O que você tem a falar? Na verdade, assim, o jejum intermitente não é uma dieta, igual muitas pessoas acham. O jejum intermitente é uma estratégia, né? Que a gente pode lançar mão em alguns momentos e utilizar. Em alguns momentos, não sempre. Pro resto da vida. Depende do jeito que é feito, né? Até tem pessoas que se sentem bem, igual você me relatou agora. A única coisa que, claro, cada profissional acredita em uma coisa, né? E tem estudo que comprova de tudo. Então, assim, quando você deixa de fazer o seu café da manhã, você desregula seu ciclo circadiano. Realmente a refeição mais importante é essa. Sim, a gente foi feito para comer de dia, né? Então a gente come de dia e vai reduzindo a nossa alimentação durante o dia. À noite é a hora da gente se preparar para dormir e não para ficar se entuchando de coisa, né? Então, aí o que vai acontecendo? Você começa a comer um monte à noite e aí de manhã você não tem fome para comer. E aí acaba deixando a alimentação cada vez mais para tarde. Né? E aí é cômodo para a pessoa fazer. Eu vou fazer um jejum intermitente. O que o jejum intermitente acontece? Você tem uma janela menor que você vai se alimentar, então você acaba comendo menos. Só que você precisa saber o como entrar e o como sair do jejum. Então vamos supor, se você sair do jejum comendo um bolo de chocolate, foi tudo perdido. Tudo perdido. Porque você vai dar um pico de glicose gigante, vai ter pico de insulina. Isso mesmo. Quando você quebra o jejum, tem que tomar muito cuidado, não é? Aí é proteína, gordura boa, tá um carboidrato bom. Então precisa ter uma alimentação. As pessoas acham que pelo fato de fazer jejum, o jejum vai fazer elas emagrecerem. Aí ela quebra com bolo, com uma porcaria. Como a gente estava falando no início, tudo é contexto. É o que você faz durante o seu dia inteiro. É o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano. É isso que vai fazer acontecer alguma coisa, né? Te dar e aí a pessoa passa numa Nutri, ela monta esse plano alimentar em cima desse contexto. É uma pessoa que já se sente bem fazendo esse jejum do jantar para o café. Ela pode manter, ou ela, assim, a gente não pode fazer isso durante muito tempo. Eu não posso ficar 12 horas sempre sem jantar. Josi, depende do que a pessoa tá querendo. Então, por exemplo, você quer ganhar massa muscular, você tá buscando hipertrofia. Você concorda que ter uma janela menor de alimentação não vai ajudar? Não vai. E outra, se você tá fazendo jejum durante 5 anos e quer emagrecer, jejum tá funcionando pra você? Não. E aí você quer fazer mais do mesmo? E o pior é que as pessoas querem que eu faça. Mas eu tô acostumada assim, tá funcionando? Não tá, então você precisa fazer. Gente. Se você me procurou, então confie em mim, porque eu vou falar o que você tem que fazer. Então eu falo, olha, eu quero fazer jejum. Não, então você não precisa de mim. Então não é que tem o certo e o errado. Não tem. Eu já coloquei, por exemplo, jejum em pessoas que tinham compulsão por doce de manhã.
Ah, tá. Entende que são casos assim que a gente vai, ou por exemplo, entrou num platô, a pessoa estagnou, eu posso fazer alguma coisa diferente, aí eu posso colocar jejum. Eu tenho nos meus programas de emagrecimento que eu fazia online, eu colocava jejum, por exemplo, durante a noite, né, de sexta para sábado e sábado para domingo. Por quê? Porque era estratégico no dia que a pessoa comia um monte de besteira. Entende? Então, nessa hora, ela não pode comer. Sim. Então, ali, nesse dia, tem jejum. Então, a gente pode lançar a mão do jejum e fazer em alguns momentos específicos. Eu não sou a favor de fazer jejum intermitente o tempo todo, porque isso não vai favorecer você ganhar massa muscular. Recomposição corporal, eu quero perder gordura e ganhar massa muscular. Entende? E corre até um certo risco de perder massa muscular. E não pode perder mais. Não pode perder. Principalmente depois dos 35. A gente tem que estar sempre fazendo de tudo para ganhar e manter, nunca perder. Exato. Porque assim, é para a saúde de tudo. Gente, olha só, músculo é um órgão metabólico. Sim. Você não pode perder músculo nunca, porque o músculo, além dele ser um órgão metabólico, ele é o arcabouço, o colchão, a estrutura de toda a tua biomecânica. E se você tiver dor, problema de coluna, você não vai ter qualidade de vida, não vai ter saúde emocional. Fora que músculo está atrelado à tua saúde cognitiva, à tua saúde neural, né? Neurológica mesmo. Sim. A gente sabe que tem o músculo, né? A contração muscular, quando a gente faz essa liberação de miocina, isso tem um reflexo direto na neurogênese, né? Sim. Que é a formação de novos neurônios, que fazem novas conexões, que faz o seu cérebro expandir e não atrofiar. Então, olha a importância de você ter massa muscular, né, para tudo, para a tua independência, saúde emocional. Então, vendo por esse lado, olha como faz sentido, né? Porque eu percebi isso. Eu me sinto melhor ficando sem comer 12 horas, porém, eu senti que eu dei uma pausa de ganhar um pouco de massa muscular. Não pode ser. E aí, Josi, se é uma coisa que você se sente bem, o que poderia mudar é o que você faz dentro da janela que você se alimenta. Porque 12 horas não é tão não assim. É, né? Agora, tem jejum de 24 horas. Ah, não, Deus me livre, imagina, que isso? Então, não fico nem em pé, gente. Nem eu. Então, mas existe, né? Jejum de 18, 16, 12 horas é normal. Agora, o que provavelmente pode estar acontecendo é que dentro da janela, dessa janela que você tá faltando a proteína. Tá faltando carboidrato também, sabia? Se você tá sentindo. Porque assim, ó, a musculatura, ela vai desenvolver se você tiver proteína, os três. Mas, se você, por exemplo, tá buscando hipertrofia, o carboidrato é muito importante. É muito importante. Porque se ele estiver baixo, você vai usar a proteína como fonte de energia. Ele tá baixo, Se você usar a proteína como fonte de energia, ela não pode ser utilizada para ser construtora, para construir. Sim. Então, não faz sentido. Quando a gente quer mudar a dieta da pessoa, por exemplo, para ela continuar aumentando a massa muscular, a gente, na maioria das vezes, vai para o carboidrato e não para a proteína. A proteína ela já está o suficiente, porque aumentar mais ela não vai mais ter esse benefício de ganho, né? E aí o carboidrato vai para que você aumente o seu nível de energia. Ele vai ser a chama, né? A fonte para que a pessoa... Entendi. Exato. Então, o negócio é a janela que você está consumindo. Sim. Então, até ficar 12 horas. E outra, você termina o seu dia mais cedo, né? Então, de fato, você deve ter mais energia, porque à noite você come, ele não fica tentando digerir aquilo. Então, você dorme melhor. Dorme melhor, dorme melhor, seu corpo descansa mais, né? Porque tudo continua funcionando enquanto você dorme. Sim. Né? Mas 12 horas até que não é, tranquilo. Não é ruim. Olha, gente, quantas informações para vocês. Eu trago profissionais aqui de ponta, em que são experts, que sabem o que eles estão falando, e a maioria deles, né, tem sempre esse olhar holístico, que é o olhar do todo. Então, agora é a hora de você virar a sua chave e ter a sua decisão, né? O que você quer mudar na sua vida? A Jéssica ela teve essa virada de chave. Ela falou assim, quando ela provou as calças, que ela falou, não, chega, ela decidiu, né? Então, tudo começa na decisão, porque... E quando a gente fala, né, em sobrepeso, em obesidade, não é nem a nível estético, é de saúde mesmo.
é de saúde, você precisa cuidar da sua saúde, saúde articular. Quantos pacientes eu pego lá na clínica com hernia de disco que estão com sobrepeso? É tão complicado a gente conseguir tirar da crise por causa do peso. Eu falo que é saúde, e é saúde mental também, quando você olha pra você e se gosta. Porque muda, eu vejo o brilho e não das tem pessoas. como não se gostar quando você emagrece. Uma pessoa que era obesa é outra pessoa. É outra pessoa. Tem gente que a gente olha e a gente fala assim, nossa, meu Deus, parece que é outra pessoa. Sim. Muda muito a pessoa, A gente né? vê o brilho da pessoa, as roupas, o jeito que ela se comporta, ela é mais segura. Sabe? É diferente. O brilho da pessoa é diferente. Eu falo que isso é saúde mental também. A pessoa emagrece, saúde mental. Ela se enxerga e se empodera de um jeito, né? Porque a maioria delas estão se sentindo mais para baixo mesmo, né? Estão lá porque estão mal. Lógico, e é um corpo inflamado, é um corpo cansado, desanimado. É marido que tem vergonha de ficar com a luz acesa, sabe? Tudo, envolve tudo, né? Tudo. É a imagem da pessoa, né? No trabalho, de você ter que falar com outras pessoas, você tá num palco, por exemplo, sabe? A pessoa se sente mal, que acha que todo mundo tá olhando para ela. Então, muda muito a estrutura de vida da pessoa. Sim. Então, gente, se você passa por isso e você tem essa dificuldade, né? Vire a sua chave. Agora é a hora de você ser feliz. E se você se amar, né? Porque autoconhecimento é isso. O autoconhecimento, ele tá muito ligado com a autoestima, que é como você se vê. Se você se vê, tudo que você vê em você, você gosta, é óbvio que todas as áreas da sua vida irão prosperar. Então, eu espero ter ajudado você mais uma vez com essa grande profissional. Muito obrigada, Jéssica. Olha, nós falamos de tudo. Eu acho que foi um programa maravilhoso. Acho não, tenho certeza, e que nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas. E quero te agradecer por todo o conhecimento que você passou pra gente e principalmente pela tua história, né? Porque história conecta. Então, quantas pessoas que estão com os filhos aí obesos ou pessoas que já passaram dos 20, 30 anos e não conseguem virar essa chave, agora escutando você, associando a tua vivência com o teu conhecimento, eu tenho certeza que essa pessoa vai tomar essa decisão de virar a chave. Obrigada, viu? Que eu mais prezo, o que eu mais gostaria que acontecesse, né, que a gente possa, todas nós profissionais da saúde, todos, ajudar que a gente pessoas. Possa ser luz na vida de alguém, isso mesmo. né, que se a gente tocar pelo menos uma pessoa que já está feito. Eu que agradeço, Josi, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada eu, sucesso para você. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Eu espero que você curta esse vídeo, deixe o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta para fazer para a Jéssica, você pode colocar aqui e compartilhe com outras pessoas. É um conhecimento muito rico. Compartilhe em grupos, passe para frente essa informação. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, então você pode nos escutar fazendo a sua academia, dirigindo o seu carro, fazendo qualquer atividade, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio.